tarde de novo, segunda parte do consultório. Vamos agora dar algum destaque aqui ao quarto seminário de saúde no desporto, com um foco num tema que é a mulher no desporto. Queria relembrar que pode, na terceira parte, tirar dúvidas no âmbito da especialidade de ortopedia. Ligue 225-083-204, deixe as suas questões por escrito ou algum comentário que queira deixar em consultório@portocanal.pt. Cumprimentar a nossa segunda convidada desta tarde, a doutora Marta Massada, especialista em ortopedia e medicina desportiva e membro da equipa de ortopedia do Hospital de Santa Maria, Porto. Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Antes de falarmos aqui deste seminário, e já é o quarto, vamos depois tentar perceber qual é o grande tema deste seminário, mas, e por causa do seu próprio percurso pessoal, gostava de saber então em que é que se beneficia uma mulher por praticar desporto. Ora bem, os benefícios do desporto são imensos. Não são para a mulher, mas para a população em geral. É óbvio que em populações específicas poderá haver algumas vantagens, e na mulher há muitas, desde o bem-estar subjetivo, desde aquela sensação de autoestima, todas nós queremos ficar mais bonitas, sentirmos-nos bem com a nossa imagem, portanto, melhoria desses padrões, melhoria da massa magra, da massa muscular, diminuição da massa gorda, e depois todos os outros parâmetros de promoção de saúde, de melhoria dos parâmetros cardiovasculares, diminuição do risco de doenças como a diabetes, as doenças que mais parasitam a mulher no mundo ocidental. E depois uma mesmo coisa a osteoporose, não é, doutora? Mesmo a osteoporose, talvez numa fase mais avançada. Antes disso, uma coisa que eu ia dizer, é uma coisa que eu gosto muito de focar, que são as funções neurocognitivas, que melhoram imenso, de socialização, de evição da solidão, das depressões. E depois, na mulher pós-menopáusica, a melhoria, claro está, dos parâmetros e das taxas de densidade mineral óssea. E uma coisa muito importante que às vezes as pessoas esquecem, que é a sarcopenia, a perda progressiva da massa muscular, que nós vamos tendo durante o envelhecimento e que é fundamental, e que muitas vezes muitas das causas de inaptidão virão dessa perda da massa muscular, ao invés da densidade mineral óssea, que só dará sintomas ou sinais numa fase tardia, ao contrário do que acontece com a massa muscular, por exemplo. Por outro lado, referir que temos aqui uma médica ortopedista que foi atleta de alto rendimento e, portanto, tudo é possível. É possível estudar, tirar o curso de medicina, ser atleta de alto rendimento, praticar desporto, isto para as pessoas, e vou dizer a título pessoal, que acham que nunca têm tempo para fazer isso é desporto. Verdade. Sabe, Rafaela, quando eu deixei de jogar já algumas vezes, e já regressei a jogar várias vezes, e numa das fases em que eu deixo de jogar, que estou no segundo ano de internato já médica... Qual era o seu desporto? Voleibol. Eu deixei de jogar no segundo ano de internato de medicina, ou seja, eu acabei o curso, fiz o curso certinho, não perdi nenhum ano, era internacional na altura, não tive estatuto de alta competição, porque às vezes as pessoas pensam, entraste com a vida facilitada. Não, fiz o meu trabalho igual aos meus colegas, tinha os treinos diários, tinha muitas vezes treinos bidiários, fiz o curso e no segundo ano de internato deixei de jogar, porque estava a ser um bocadinho complicada a gestão com as urgências ou e com as cargas. Ou seja, difícil é. Isso aí ninguém vai dizer que não. Mas nessa altura, em que eu deixo temporariamente de jogar e ingresso no Departamento Médico da Federação Portuguesa de Voleibol, eu começo a ir assistir a alguns treinos e começo a ver isso que me está a dizer, das meninas a dizer, não posso ir para estágio, tenho exame, tenho que estudar, e isso a mim fazia-me um bocadinho de confusão, porque ao fim e ao cabo eu fiz esse percurso e não fui única, porque há outros exemplos, mesmo na minha profissão. Há o Dr. Jorge Alves, que foi, paralelamente a mim, jogou voleibol, foi 8º no Campeonato do Mundo, é um grande ortopedista, e as coisas conseguem ser feitas, desde que sejam feitas com regras, e o tempo gere-se. É uma questão de gestão. Uma gestão de tempo, não é? Da organização. E, por exemplo, aquilo que nós falávamos há bocadinho das funções neurocognitivas, aquilo que eu senti sempre foi que eu era capaz de me organizar melhor em termos de estudo. Às vezes fazia uma leitura, digamos assim, estou a falar de uma maneira um bocadinho simplista, mas quase na diagonal, e que se calhar conseguia captar, porque estava muito habituada a receber informação no treino, no treinador, durante o jogo. E se calhar também não dispersava tanta atenção, porque sabia, tenho X minutos agora para isto, tenho X minutos agora... É para focar aqui. Se calhar não fui a aluna que podia ter sido na faculdade. Não fui aluna de 18 e 19, era um bocadinho balas, digamos assim, porque estava ali
passava, está Queria tudo fazer bem, várias e andamos para a coisas e frente. pronto. Tinha de mais do que uma paixão. E tive outros problemas, que, por exemplo, as festas, na minha caricatura de curso, aparece lá, não posso, tenho treino, não posso, tenho jogo. Eu nunca podia fazer aquilo que os meus colegas fizeram, de Erasmus, essas coisas, mas são percursos e eu não me arrependo de nada. Se calhar arrependo-me de não ter parado um bocadinho e ter ido ter uma aventura no estrangeiro, mas a verdade é que os grandes atletas do nosso país vão dar grandes profissionais, porque são pessoas que são obstinadas e que se sabem aplicar. E é possível. É possível, não só no desporto de alta competição, como no desporto de manutenção. É possível conseguir fazer essa gestão de tempo. Por isso é que eu achei importante aqui encaminharmos a conversa um bocadinho mais para a sua vida. Mas se calhar não sabe a vida profissional. atual. Porque a vida atual, eu tenho 2 filhos, tenho uma agenda sobrecarregadíssima em trabalho e ainda joguei... E não deixa o desporto. E joguei este ano Primeira Divisão e conseguimos ir à Final Four na Primeira Divisão. Portanto, e as pessoas dizem assim, é uma super mulher. Não é uma super mulher. Vou fazendo, não faço, se calhar, como as minhas colegas que poderiam treinar todos os dias e que davam um rendimento maior que eu, mas faço e aplico-me e vamos fazendo. E isso é por isso que eu não admito, entre aspas, que me digam no consultório: não posso fazer exercício físico, não tenho tempo. Tempo há. Há tempo para tudo, desde que ele seja bem estruturado e bem planificado e bem regrado. E depois, claro, que direcionado consoante a pessoa que temos à nossa frente, não é? E para Como isso é é que óbvio. também a especialidade existe, também para ajudar as pessoas a, exatamente, poderem fazer a manutenção mais saudável possível para que possam Claro, continuar estamos a falar- praticar, não é? Estamos a falar de indivíduos diferentes, que terão necessidades, obviamente, diferentes, e é por isso que interessa o especialista, tanto na área da medicina, como do exercício, como da fisioterapia, como da nutrição, fazer uma avaliação individualizada. Não andamos a tratar rebanhos, não podemos dizer assim, faça atividade física. Exatamente, E achar e as pessoas começam a fazer e... que é tudo igual para todos, não é? Tem que ser algo monitorizado, Claro. feito de forma o mais personalizada possível. Agora, gostava que me falasse também um bocadinho, então, especificamente do 4º Seminário de Saúde no Desporto. A mulher no desporto é o tema central este ano. Temos também a imagem do cartaz que, na minha opinião pessoal, está muito bem conseguido. Gostei muito desta vossa imagem. E então, o que é que temos para este ano? Ora bem, este é o 4º ano que o Hospital Santa Maria do Porto desenvolve este seminário. E é curioso, porque o hospital desenvolve isto de uma forma quase benemérica, ou benemérita, porque é um seminário que é gratuito, que tem tido sempre mais de 250 inscritos, que dá créditos aos miúdos ou aos treinadores, créditos de IPDJ. Este ano tem uma unidade de créditos de IPDJ, e que dá uma oportunidade que a mim me importa muito e que eu acho e considero muito gratificante para quem está e para quem assiste, que é a possibilidade de participar numa rede, num networking em que fazem parte diversos especialistas da área do desporto, não exclusivos da área da medicina, pelo contrário, e em que o objetivo do hospital é, de facto, reunirmos estes diferentes especialistas, conversarmos, debatermos, termos conversas edificantes e às vezes um bocadinho polémicas. Tem sempre um bocadinho de humor, na perspectiva que é do hospital, de promover a saúde através do desporto. Este ano, portanto, é no próximo sábado. É no próximo Quem sábado. quiser ainda pode inscrever-se? Ainda se pode inscrever no site do Hospital Santa Maria do Porto. Muito bem. É no auditório da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e decorre durante o próximo dia de sábado, das 9 às 5, não é? Exatamente. Muito com bem. surpresas para os participantes, com sorteios, com brindes, portanto... Estão convidados. Convidadíssimos. Eu tive a oportunidade de há um tempo atrás, apresentar um evento relacionado com a medicina desportiva também. E lembrei-me que uma das questões que foi falada aí, e gostava de saber a sua opinião, porque não só é ortopedista como também é atleta, portanto está dos dois lados. A realidade é que em Portugal ainda há pouca organização à volta dos treinos. Estou certa ou estou errada? Do treino na mulher? Da mulher. As lesões. Apostar mais do que se ver o atleta pós-evento desportivo, apostar e ter-se muita atenção a como se praticar e como se treinar para prevenir lesões. Exato, isso é fundamental, não é? Prevenir antes de tratar é fundamental. E a verdade é que, em relação à participação feminina, infelizmente isso não se passa só em Portugal. É uma coisa que se passa ao nível mundial.
a melhorar, a participação feminina tem aumentado. Cá em Portugal, os números de 2017 dizem que só temos 30% de federadas em Portugal. Continua a aumentar. Por exemplo, no voleibol há uma grande maioria de meninas a praticar quando se compara com o sexo masculino. E a verdade é que, mais uma vez, naquilo que estávamos a conversar há bocado, populações diferentes, necessidades diferentes. E a mulher tem características fisiológicas e biomecânicas e anatómicas que conferem um risco diferente, às vezes superior, de sofrer algumas lesões. Estamos a falar de uma população, a população feminina, que cada vez mais pratica futebol, voleibol, basquetebol, portanto, tarefas os de grandes risco. desportos. E tarefas que envolvem riscos, movimentos pivotantes, desacelerações, quedas de saltos. Isso tudo compreende lesões, nomeadamente a nível articular. Uma delas que é muito falada, a lesão do cruzado anterior, as lesões dos ombros, as lesões ligamentares do tornozelo. Todas estas lesões se sabe que são mais prevalentes nas mulheres por características que são inerentes à própria senhora. E por isso é que é engraçado e que no seminário nós fazemos esta distinção, falar de populações distintas. Portanto, este é um tema real para a vossa comunidade, não é? Quer para a mulher desportista, claro, como para a ortopedia. E aquilo que a Rafaela diz, e muito, muito bem, é que nós temos que prevenir, temos que tratar isto e ver isto antes. E isto que trata-se identificando as atletas em risco, sabendo avaliar estes parâmetros neuromusculares, biomecânicos, que fazem com que elas tenham um bocadinho de risco maior e fazendo uma preparação condigna do treino que envolva tarefas de prevenção. Os programas de prevenção de lesões existem e estão subejamente descritos na literatura que estão relacionados com uma diminuição do risco de lesões. Portanto, é só aplicá-los. E depois, a questão do tempo vem outra vez, sabe? Porque depois nós dizemos isto aos treinadores e eles dizem: não temos tempo, só temos 1 hora de pavilhão. Há muita gente que... Há muitas atletas que também, por questões económicas, também têm que manter outras atividades e às vezes só têm pouco tempo para treinar. Isto é a vida real, não é? É a vida real, mas a verdade é que há muitos programas. Por exemplo, um dos mais subejamente conhecidos é o FIFA 11+, foi desenvolvido para o futebol. Tem alguma particularidade para ser adaptada para as crianças. Esse programa é um programa de aquecimento. Os escandinavos, onde têm... Na Escandinávia, o handball feminino tem uma dimensão gigantesca e eles têm muitas lesões do joelho e eles desenvolveram programas de prevenção que são incluídos no aquecimento, portanto não há desculpas. Porquê é que está a falhar em Portugal isso? Tem a ver com os clubes, tem a ver não só com... Tem a ver com na sua sincera alguns opinião, aspectos sociais ainda inerentes ao desporto feminino e não só, porque isto não é transversal ao desporto feminino. Certo. Acontece, por exemplo, no desporto mais jovem, em que os treinos são menos bem construídos, porque não há capacidade de treino, porque o investimento é menor. Acho que passa muito pela falta de conhecimento. Acho que nós temos um país de malta muito boa, temos representantes do desporto em ótimos clubes pelo mundo fora, temos dos melhores representantes e somos a prova de que quando estudamos nós somos melhores e somos capazes. E acho que ainda persiste muito a ideia da aprendizagem por osmose. E aquele não faz, aquele não treina a força porque fica mais lento, aquele não faz aquilo porque nas crianças não se faz musculação e nós temos que nos sentar e que estudar e que ser capazes de introduzir estes conceitos e aos bocadinhos ir falando. No desporto feminino, infelizmente, a repercussão ainda é menor. O poder das mulheres nos mídias, na representação, é difícil. Estamos a trilhar o caminho, mas é complicado. Mas a verdade é que isto é transversal ao desporto em geral e é preciso que as pessoas estudem e que apliquem estas coisas da prevenção. Porque não se pode pedir a um atleta, não é? Que dê tudo de si, não é? Porque estamos a falar do físico, da mente, da vida, tudo. Porque enquanto está ali não está noutro sítio, não é? Portanto, tudo. Que esteja a fazer este tipo de investimento e depois não darmos as condições, claro. Quer quando, no treino, quer na prática. E quando falamos da lesão, falamos do rendimento, é a mesma coisa, não é? Porque depois para um treinador ou para um clube ter um atleta parasitado por uma lesão também é uma coisa menos boa. Portanto, este investimento tem que ser feito e aos bocadinhos eu tenho visto que isto está a melhorar e estamos no bom caminho. Ainda até porque a ortopedia também evoluiu no sentido de, se calhar há uns anos atrás, facilmente, ou porque não havia outra forma de pensar, ou porque, de facto, a medicina ainda não tinha evoluído a esse nível, mas a medicina ortopédica era muito mais radical e muito mais agressiva.
Obrigada Exato. por me ajudar no termo. E é isso. E hoje em dia aposta-se na prevenção e para que as pessoas, em vez de se dar a notícia, olha, não vai poder mais fazer isto, ou no caso do desporto, não é? Porque às vezes a tendência é para dizer, olha, não vai poder jogar, não vai poder jogar, pronto, olha. Tem de parar. Paciência, não é? Muitas Porque, vezes. porque o desporto visto como lazer, não é? E agora a ortopedia não, luta pelo seu paciente até ao fim, não é? Pelo menos eu, enquanto ortopedista, eu também sou especialista em medicina desportiva, portanto também na área da Portanto, medicina sabe o que é desportiva. estar parado, não é? E Para um sei atleta. que do ponto de vista biológico não se justifica a paragem absoluta, a não ser em casos Muito extremos. E a verdade é que aquilo que está a dizer é muito importante e é verdade. Uma agressão cirúrgica é uma agressão. Nós não podemos considerar que tudo que chega às nossas mãos é para chegar à marquesa e tratar de forma cirúrgica. A cirurgia tem que ser a última opção. Felizmente, na ortopedia há poucos casos urgentes. Não é? Se tiver uma apendicite aguda, tem que ser operada, mas na ortopedia nem tudo é assim. Muitas das lesões decorrentes da prática desportiva às vezes podem e devem ser abordadas com outro tipo de soluções que muitas vezes até são muito mais eficazes e efetivas. Portanto, isto é um problema real, um problema que existe e é algo que também vai ser falado este sábado. Vai, sim senhora. A prevenção das lesões é um dos temas. Vai falar a professora Luísa Estriga, que foi uma treinadora de handball que se dedica muito à investigação das lesões do joelho. Vamos falar de déficits energéticos, vamos falar dos problemas da mulher pós-menopáusica, vamos falar da criança, da menina adolescente, e vamos tentar abordar os aspectos mais sociais da coisa, da desigualdade, de haver a falta de paridade nas regras, nos prémios. Portanto, Até porque, mesmo em termos familiares, ocorreu-me agora perguntar-lhe isto, pode até este tipo de realidade desmotivar os próprios pais a colocarem as suas crianças a fazer desporto, não é? Claro. Daqui a nada temos um país. Nós temos, por exemplo, nós temos uma taxa elevada de desistência da prática desportiva quando as miúdas estão para entrar na faculdade ou entram na faculdade. E muitas vezes a pressão parental ou da família, dos estudos, do êxito da família, também pesa um bocadinho. Repare que a pressão que a família e a sociedade põem a um rapaz não é a mesma coisa. Ainda, e estamos em pleno século XXI. Não pode ser. Nós temos que lutar. Eu não acho que nós sejamos iguais. Acho que somos diferentes e que temos que ter orgulho em ser diferentes, mas temos que ter o direito de ser tratados como pares e de haver esta paridade em todos estes aspectos, quer sejam médicos ou fisiológicos, quer sejam mais sociais. Portanto, importa abordar essa visão mais sociológica de toda esta questão. Sentiram essa necessidade? Como é óbvio, isso é porque quando não consegue falar de mulher de desporto sem falar nestas coisas. É impossível, há muita desigualdade ainda. Há aquelas coisas mais polémicas, o caso da Serena Williams, que foi acusada de estar maluca das hormonas. Eu não estou a dizer que ela teve uma postura correta para com o árbitro, que na minha opinião nem teve, mas se recorda... Se fosse um homem, teria a repercussão sido diferente? Se calhar não, ela provavelmente teria sido castigada na mesma, porque a atitude foi errada, mas os comentários a seguir... foi que ela estava maluca porque tinha sido mãe, porque as hormonas, porque percebe? É aquela coisa que nos catalogam, nos põe aquele rótulo de género que às vezes... Pela negativa. Pela negativa. Não é a supermãe que continua a desafiar o ténis e que continua a ganhar milhões, é a maluca da mãe que acabou de ter um filho e está com as hormonas aos saltos. E descontou no árbitro. E descontou no árbitro, percebe? Não estou a querer defendê-la nem as atitudes que teve, mas acho que de facto ainda no ténis há pouco tempo houve uma atleta que teve uma sanção porque trocou a camisola, estava de top e teve uma sanção, e a Rafaela vê o Rafa Nadal e o Djokovic tronco no banco. E porquê? Não é? Há que haver alguma lógica na aplicação das regras, há que haver alguma paridade, é aquilo que eu estou a dizer. Não que sejamos tratados de iguais, nós não somos iguais, tem que haver diferenças, há diferenças, mas com necessidades, com representação nos mídias que não há. Então, quero deixar uma vez mais um convite, quero pôr alguns nomes na mesa de alguém conhecido na praça que vai lá estar presente e que queira anunciar que lá vai estar. Temos grandes senhoras do desporto em Portugal. Temos a professora Maria José, que tem sido uma lutadora pelo desporto em Portugal por estas batalhas, por estes obstáculos que a mulher ainda tem travado. Temos a professora Luísa Estriga, temos a professora Patrícia Coutinho. Temos grandes atletas, temos a Ana Catarina Nogueira, que é a 17ª mundial do pádel, do WPT. Temos bons senhores,
Temos o Dr. Ricardo Aido, temos o Dr. Luís Alves, que é psicólogo, temos o vosso Rui Cerqueira, que nos vai moderar a mesa e apimentá-la. Vai apimentar de certeza. Absoluta. E não nos beijinho para o interessa, Rui. não nos interessa ter... É óbvio que eu este ano tentei puxar a brasa à nossa sardinha e ter uma plataforma maioritariamente feminina, mas interessa-nos ter homens, interessa-nos ter uma visão diferente, interessa-nos que alguém diga não, vocês não devem ter os mesmos prémios, e que eu pergunto porquê? É esta discussão que nós temos que ter, porque é a discussão de parâmetros e de pontos de vista diferentes que nos faz chegar a bom termo, sempre e isso é que é fundamental e é que tem sido a chave destes seminários que o Hospital Santa Maria do Porto tem desenvolvido, o desporto é fundamental na promoção da saúde, o exercício físico é fundamental na promoção da atividade física, da aptidão física, dos níveis, dos indicadores de saúde. E falamos disto aqui no consultório dezenas de vezes. É o muito exercício raro, físico, é muito raro o médico não diz que tem que praticar atividade física, só que depois diz como que vou para a natação, vou para aqui. É preciso depois haver o encaminhamento para quem saiba prescrever um plano e desenhar um plano de treino mais adequado para cada um, nas suas populações individualizadas e dentro de cada população, tendo também o indivíduo como uno, indivisível. Nós, mais uma vez, não somos rebanhos, portanto, nem tudo serve para a mesma pessoa. Portanto, atender às particularidades, e aí também uma das particularidades é, obviamente, somos homens ou mulheres, a nossa idade, como é que estamos, portanto, tudo isto de facto conta. E quer recordar-nos uma vez mais o site que nos tinha dito? É o site do Hospital Santa Maria do Porto. Muito bem. Tem um link direto para o seminário onde podem fazer as inscrições online. Muito bem. E depois, há um momento de pergunta-resposta? Há sempre. Nós temos sessões curtas, de 15 minutos, para não aborrecer, e no final há sempre uma altura em que nós damos os microfones, e essa parte é sempre a mais engraçada, e o ano passado foi divertidíssimo, porque tivemos mães, pessoas que... Qual era a posição dele do desporto? Sou mãe, sou avô, e que participaram imenso. Não praticavam desporto, o avô de um miúdo do ténis fez imensas perguntas, e as perguntas mais pertinentes vêm dessas pessoas. São as pessoas da realidade. São as perguntas da realidade. Que não têm o aspecto técnico, que não querem saber a particularidade científica, querem saber como agir e ser pragmático. E esta é uma das características do seminário, é ser um seminário para agentes da nossa cidade e não só, e de uma forma... Para melhorar na prática mesmo, não é? E não ser a exposição do conhecimento, claro, porque isso deixa-se para outros sítios. Aquilo que estávamos a dizer, tentarmos incutir de uma vez por todas a necessidade de fazermos desporto e de exercício físico como promotor de uma saúde e de um bem-estar subjetivo também e geral. Muito bem. E não tem que ser profissional, pode ser por lazer, mas aqui todos para o exercício físico. Recordar que a doutora Marta Massada vai continuar connosco na terceira parte. Pode continuar a ligar o 225 083 204. Vai responder às suas questões no âmbito, precisamente, da especialidade de ortopedia. Até já.